Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre provas digitais. Ata notarial, você já conhece, mas tem um mundo além dela, ou que complementa ela, e que se você ficar até o final deste episódio, você vai sair daqui feliz da vida, tendo aprendido muito conosco, então não saia daí. Antes da gente começar, relembro que estamos em vídeo e estamos em áudio em todas as plataformas de podcasts, claro, mas estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. Então, se você gostaria de conhecer os nossos rostinhos, acesse aí no YouTube ou no Spotify, procure lá por Juriscast, que estamos também em vídeo. Eu sou o Thiago Facchini, você me encontra em todas as redes sociais com @Thiago Facchini. Vai ser um prazer também que você me siga lá pra gente seguir conversando, não apenas aqui, mas fora daqui também, tá bom? Feito o aviso, vamos ao que interessa. O Juriscast, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, é novo por aqui, o Juriscast 100% dos nossos episódios. Hoje é o episódio 131. Sempre tem convidados, especialistas para falarem com a gente sobre o tema da nossa conversa. E hoje, provas digitais, dados, vamos falar sobre isso. Então, hoje não é diferente, temos dois especialistas aqui que vão conversar conosco e quero apresentá-los e dar as boas-vindas a cada um deles. Está aqui com a gente hoje, a Jennifer Carina Pereira. Ela é advogada, mestre em ciência jurídica. Ela é fundadora e CEO da Data Certify e também é presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB Itajaí. Jennifer, bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo que eu não sei em qual momento do dia o nosso ouvinte se encontra, então sintam-se todos muito abraçados, abraçadas. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês hoje. Legal, obrigado pela sua disponibilidade. E também está aqui com a gente, o Gabriel Pessotti. Ele também é advogado, também é mestre em ciência jurídica e também é fundador da Data Certify. Seja muito bem-vindo ao Juriscast, Gabriel. Thiago, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Jennifer, um prazer imenso estar dividindo mais um espaço contigo e espero que o podcast seja gostoso também para quem está ouvindo a gente. Legal, vai ser, porque o tema é bom. A gente advogados lidam com produção de provas diariamente. Quem lida com contencioso, né? E se não lidam com a produção das provas em si, lidam com as produções das provas da outra parte, né? Na análise desses insumos, sejam as próprias provas, seja da contraparte, elas influenciam em tudo, né? Na rotina, na estratégia, em tudo que os advogados fazem. Então, assim, é muito legal a gente ter esse momento aqui para falar sobre provas digitais e sobre esse mundo que, por conta da digitalização da tecnologia, tem mudado, evoluído, se transformado, e eu acredito que nem todos os advogados sabem, conhecem e dominam esse mundo das provas de hoje. E por isso que vocês estão aqui, logicamente a conversa vai ser boa. Vamos começar sobre a provocação do início lá do nosso tema, que, na minha visão, o judiciário puxa muito essa temática da ata notarial. Já vi muitos advogados indo lá fazer print de WhatsApp no cartório, né, para fazer a ata, e os juízes, às vezes, pedindo a tal da ata. Mas esse negócio de ata notarial, dá para considerar isso uma prova digital? Não dá? É o melhor jeito de certificar, né, uma evidência? É coisa do passado? Será que isso aí já é muito 2010, isso aí? O que vocês me dizem aí? Vou começar com a Jennifer. O que são provas digitais, né? Vamos começar também pelo conceito, né? Assim, ata notarial é um exemplo bom de provas digitais. E o que são bons exemplos de provas digitais? Fiquem aí à vontade os dois, mas vou direcionar primeiro para a Jennifer para a gente conseguir conversar tranquilo. Maravilha, Thiago. Eu ia justamente comentar isso. Eu acho que antes da gente falar sobre a ata notarial, é muito importante darmos um passo para trás e entendermos um pouquinho desse universo digital e principalmente o que são as provas digitais. E quando nós falamos em provas digitais, nós percebemos que há uma menção direta a conversas de WhatsApp, quando na realidade todo o conteúdo existente no meio digital ele pode ser considerado uma prova digital.
E aí você comentou também no início que quem atua muito na parte de processo que acaba utilizando provas digitais. Só que, na realidade, se nós olharmos para quem atua muito no extrajudicial, hoje mesmo estávamos conversando sobre a questão de propriedade intelectual. Propriedade intelectual, muitas vezes, você atua no extrajudicial. Você quer comprovar a criação de uma obra, a autoria de uma obra. Então, não tem processo, mas as provas, para eu comprovar essa situação, elas podem ser digitais. Podem ser e-mails, podem ser conversas, podem ser informações ali trocadas no meio digital. Então, esse conteúdo, essas informações digitais são as provas digitais. Quando você fala que uma ata notarial, quando você pergunta se uma ata notarial é uma prova digital, na realidade, a ata notarial ela é uma ferramenta para possibilitar a validação, a coleta, né, o registro dessas informações digitais. E quando você pergunta, é algo do passado, nós não gostamos, né, Gabi, de falar mal de nenhum tipo de ferramenta. Nós entendemos que há espaço para todas as demandas. Só que o que é a ata notarial? Então, para eu conseguir justificar o meu argumento. A ata notarial é um instrumento público lavrado pelo cartório. Então, eu preciso comprovar a existência de um e-mail que eu troquei com o Thiago. Eu vou até o cartório, levo meu celular, levo meu notebook e falo, tabelião, eu preciso registrar esses e-mails aqui. O tabelião vai olhar aquela informação e, com base na percepção dele, ele vai narrar essas informações e vai lavrar, então, a ata notarial. Então, a ata notarial nada mais é do que uma narrativa do tabelião. Só que nessa narrativa, nós temos alguns problemas. Se eu falsifiquei, se eu manipulei os e-mails que eu levei no cartório, como que o tabelião, que muitas vezes acaba tendo uma demanda absurda e muitas vezes não tem e-mail técnico suficiente, como que ele vai entender se essa informação é verídica ou se não é? E outro ponto, o e-mail, ele não se perde tão facilmente, mas se eu estou falando de um stories de alguém do Instagram, que fica disponível pelo período de 24 horas, isso se eu não quiser apagar antes. Então, e esse stories, por exemplo, pode ser uma prova muito relevante para um processo judicial ou extrajudicial. Então, a ata notarial, embora seja um instrumento jurídico regulamentado pela legislação, acaba tendo, assim, algumas lacunas por conta da volatilidade, por conta da fragilidade e principalmente por conta da dinâmica do mundo digital, que é um mundo extremamente acelerado. Eu preciso de tudo para ontem, eu preciso armazenar, registrar, coletar essas informações o quanto antes, porque eu não sei se daqui a 10 minutos aquela pessoa não vai alterar, não vai manipular aquela informação. Então, esses, assim, são os pontos que nós trazemos em relação à ata notarial, em relação às provas digitais, começando aqui de uma forma bem introdutória. Gabi, se quiser complementar, fica à vontade. Acho que é só importante destacar de uma coisa no processo mesmo, né? Sempre que a gente tem o processo, a gente tem parte A, parte B, requerente, réu, como a gente queira chamar, mas a gente tem uma estrutura bastante simples do processo, que é, eu, enquanto autor, tenho que falar para o juiz, olha, a Jennifer fez tal coisa contra mim, e é por isso que eu estou pedindo uma indenização, eu estou pedindo o que eu estou levando no processo. E não basta eu ter essa narração. Eu preciso ter, além da narrativa, elementos que vão permitir para o juiz analisar e verificar realmente a Jennifer fez aquilo que o Gabriel está fazendo, da forma que ele está fazendo, no momento que ele tá falando. A ata notarial é uma forma de fazer isso? Sim, pode ser. A depender da situação, a gente compreende que ela pode ser útil. Mas existem situações, principalmente no meio digital, que ela não consegue dar para o juiz a noção, a completa noção daquilo que aconteceu. Então, depender só da ata notarial ou indicar somente a ata notarial pode ser um problema justamente para a eficácia do processo, né? Acho que seria basicamente isso que eu teria para complementar nesse momento. Tem a questão do custo também. Nós não mencionamos o custo, mas ele é um ponto muito importante quando você fala de um meio jurídico, porque vamos pensar em uma situação assim bem prática. Numa situação de família, eu estou buscando a guarda de um filho e aí eu preciso comprovar que a parte contrária, o genitor, o pai da criança, ele não pode ter a guarda compartilhada por conta de uma situação de agressão, de abuso, enfim, alguma situação que eu preciso comprovar, uma situação que aconteceu ali no meio digital. Então, eu normalmente, ou vamos pensar que eu sou uma parte hipossuficiente, aí eu vou ter que gastar com o custo normal de um processo, honorários, custos judiciais, tudo certinho,
e eu vou até o cartório e falo que eu preciso de uma ata notarial. E aí eu tenho muita informação em digital. A depender do cartório, a depender do tabelionato, a primeira página de uma ata notarial custa R$ 500. E uma página, ela acaba sendo, assim, pouquíssimo conteúdo. Então, se eu tenho muita informação, eu vou ter uma série de páginas de ata notarial. Então, muitas vezes, chega assim a dar 2, 3, 4 mil reais uma ata notarial. E isso acaba, muitas vezes, afastando o próprio acesso à justiça da parte que está buscando pela tutela jurisdicional. Então, o valor também é um ponto importante quando nós olhamos para a ata notarial. Legal. De fato, o valor é um impeditivo em vários casos. E tem uma outra variável, né? Porque o valor está relacionado com o espaço, né? Mas a gente vive num mundo cada vez mais digital, né? Então, às vezes, as próprias informações que precisam ser levadas ao juízo estão espalhadas, né? Uma conversa ela pode começar no WhatsApp, depois continua no Messenger, pode ser feito um pedaço num SMS, um outro pedaço em alguma outra ferramenta, e e-mail, às vezes, para complementar a informação, né? Para trazer uma informação completa, às vezes a pessoa precisa buscar partes dessa prova em mais de uma ferramenta e, logicamente, aumenta o custo, né? E gostei do que você falou, pô, o tabelião lá, de fato, ele não é perito, né? Não é perito. Depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse tema de contestação de provas, vou botar aqui entre aspas, né? Mal feitas ou mal embasadas, porque hoje é muito fácil você entrar no Google e digitar gerador de print de WhatsApp, você consegue fazer uma tela na mão e, dependendo de como você for fazer isso lá, né, de qual for o nível de entendimento do tabelião, já aconteceu de passar, né, provas forjadas nessa linha, e assim para tudo, né. Imagino que tenham vários outros modelos de uso. Por exemplo, a gente assina ferramentas hoje, assina lá o Netflix, não lê os termos de uso, mas esses termos de uso mudam ao longo do tempo, então assim, preservar esses insumos é legal, mas a gente pensa pouco nisso, não pensa, quando for perceber que mudou já não dá mais para fazer a ata, então assim, acho que a nossa conversa hoje vai dar um pouco mais de insumos para as pessoas perceberem que existem opções mais específicas para resolver esse problema da qualidade, né, desses ativos das provas digitais. Vocês lidam com isso diariamente, então falem para a gente, por favor, se vocês tiverem aí exemplos, né, assim de, quais são os problemas que vocês veem na geração de provas como ela é feita hoje? Né? A gente falou de um item que é a ata, e vocês já delimitaram alguns problemas comuns, mas vocês têm outros exemplos, Gabriel? Tem outros exemplos que vocês já viram aí na atuação de vocês, ou já perceberam em outros momentos, assim, de, poxa, foi feito assim e o problema é esse. O que vocês podem compartilhar aí pra quem tá nos ouvindo, perceber, putz, eu faço assim, talvez eu tô nesse grupo aí, preciso continuar ouvindo esse episódio. Tiago, a gente já viu dos mais diversos problemas, talvez o maior deles e o mais recorrente seja o print, né, Jenny? Por que o print, Tiago? Porque o print, ele é, dentre as formas de eu mostrar para o juiz que uma coisa aconteceu, a pior delas. E digo pior por quê? Porque ela não tem nenhum elemento de conferência ou para o juiz, na hora que ele recebe aquele print, que ele vai analisar aquilo, nada para ele reforça a ideia de que aquilo existiu de fato, certo? Você comentou do site que forja uma conversa de WhatsApp. A gente tem um curso até no ProJuris, para quem está ouvindo a gente, se quiser, pode acessar lá, que a gente mostra basicamente como que você pode fazer para fazer uma manipulação de conteúdo e mostrar isso para o juiz também. Então, veja, saber isso é interessante para que eu possa contestar um print juntado no processo, certo? Que eu possa verificar isso e identificar o problema que eu tenho quando eu junto só um print na conversa, certo? Ele pode ter sido manipulado antes de eu tirar o print, posso manipular o conteúdo depois de tirar o print, e aí levar apenas uma imagem para o juiz, não garante nem o momento, nem o modo de ocorrência do fato, que é aquilo, como eu disse antes, eu preciso mostrar para ele, né? E só para complementar, e o fim prático disso, o prejuízo prático disso é a invalidade dessa informação.
Nós fazemos uma análise jurisprudencial diariamente para entender como a jurisprudência vem entendendo essa questão de validade ou invalidade de provas digitais. E o que a gente percebe, assim, é que a invalidade de provas digitais, ela aumenta. E ela aumenta justamente por esse argumento que o Gabriel trouxe, porque o print por si só, ele não é suficiente para comprovar aquilo que a parte estava afirmando. Então, eu não vejo, assim, outro argumento maior, senão esse, que é a invalidade da tua prova. Porque, às vezes, nós somos advogados, e o Gabriel somos advogados, então, assim, a gente acaba conseguindo entender ainda melhor a importância disso, porque a gente sabe que, às vezes, você utiliza um print, uma conversa, uma tela de um site, por exemplo, apenas para complementar um conjunto probatório robusto que eu já tenho. Mas, por outro lado, às vezes aquela informação ela é crucial para o desenrolar do meu processo. E aí, se eu tenho essa prova, que ela é crucial e validada, eu tenho prejuízo gigante no meu processo. E aí, como que eu vou chegar para o meu cliente e falar assim, olha, cliente, nossa ação foi improcedente porque a parte contrária tem conhecimento sobre provas digitais, impugnou a validade da nossa prova, juiz entendeu que de fato é uma prova inválida, julgou procedente e nós perdemos o processo. Então a gente sempre comenta isso até para que os profissionais se atentem em serem diligentes na administração dessas provas digitais, porque cabe ao advogado. A gente sabe que o direito, ele acaba sofrendo muita influência do meio social, do meio tecnológico, e acaba ficando muita coisa, muito conceito, muita novidade para acompanhar. Só que nós não estamos falando de algo que pode ser deixado para depois. Nós estamos falando simplesmente do fundamento de um processo, que é prova. Então, se eu não apresento uma prova segura no processo, eu simplesmente posso ter um desfecho negativo daquilo que eu busquei. Legal. E antes da gente até falar aqui da alternativa, a gente veio aqui para falar sobre opções, né, para melhorar a qualidade da prestação do nosso serviço jurídico, por consequência, aumentar as nossas chances de ter procedência aí dos nossos pedidos ou de diminuir a chance de improcedência, com base, logicamente, em apresentar provas mais qualificadas, provas digitais, né, mais qualificadas. Mas antes de falar disso, você falou sobre vocês fazerem periodicamente aí análises jurisprudenciais. E talvez aqui não estava nem na pauta esse tema, mas é legal você falar sobre, se vocês puderem. Vocês acham que o judiciário já está pronto para essa discussão sobre este próximo passo de utilização de provas digitais mais ricas ou mais assertivas? Porque eu já vi decisão do juiz pedindo ata notarial de um elemento que já estava extremamente bem especificado tecnicamente falando, por hábito ou por desconhecimento ou sei lá por quê. Vocês acham que o judiciário já está caminhando neste entendimento de que existem opções mais ricas e que elas devem ser usadas ou priorizadas, ou vocês acham que o judiciário ainda está aprendendo que existem opções? Eu vejo que, assim, o Brasil é muito grande, tem vários tribunais, então tem alguns tribunais que são mais avançados no sentido de, nesse despacho, a gente percebe, assim, muitos despachos intimando a parte para que ela ou faça uma ata notarial ou ela, então, use ferramentas alternativas à ata notarial. O Tribunal de Santa Catarina, o TRT12, na realidade, ele utiliza muito desse tipo de comando nos seus despachos. Então, a gente percebe, inclusive, mencionando tecnologias que utilizam blockchain. Ele acaba especificando, assim, o que eu acho, assim, eu vejo, na verdade, como algo muito positivo, porque a gente percebe que o magistrado, que o julgador, ele está atento no sentido de que existe a ata notarial, mas também existem alternativas. Agora, existem muitos outros tribunais que acabam mencionando apenas a ata notarial. Então, a gente ainda assim não tem é um depende. Por um lado, eu percebo assim um certo avanço, e por outro, a gente percebe que há uma dificuldade. Só que, se nós olharmos para 2, 3 anos atrás, a gente percebe assim que há uma postura muito ativa dos profissionais, dos advogados, impugnando as provas digitais. Porque o juiz dificilmente vai agir de ofício nesse sentido. Dificilmente ele vai questionar a validade de uma prova, certo? Então precisa dessa postura ativa do advogado da parte contrária, questionando a validade, para que daí o juiz
ele se obrigue a julgar, ou então a intimar a parte contrária para que ela apresente a prova de maneira integral, por meio de ato notarial ou por meio de uma outra ferramenta. Isso, mas também ao mesmo tempo tem alguns programas, né, Jenny? Dos próprios tribunais, o TST foi um dos pioneiros nesse sentido de capacitar os servidores para que eles possam analisar, possam ter conhecimento sobre o assunto. Então, respondendo talvez a sua pergunta, Thiago, a gente ainda não está no melhor dos cenários, no mais avançado, mas eu acho que está tendo um caminho, sim, por parte do judiciário para que eles possam entender e identificar o que eles estão acessando ali, o que eles estão recebendo no processo, né? Legal, entendido. Que bom, então estamos evoluindo. Bom, falando em evolução e sobre o tema da nossa conversa, que é provas digitais, agora é legal que vocês falem um pouquinho da opção que vocês desenvolveram para resolver esse problema, né? Para nossa audiência, a partir deste momento aqui, eles vão falar da Data Certify, que é a empresa que eles fundaram para resolver esse problema de ter provas válidas, e, por consequência, para aumentar a assertividade de tudo que a gente falou até agora. Então, resumam aí pra gente, por favor, assim, o que vocês fazem, qual é a aplicação e qual é o benefício para o pessoal entender do que a gente está falando e qual é essa tal dessa opção, a ata notorial, para que as pessoas passem a conhecer. A gente, junto com o judiciário, a gente assuma aqui no Juriscast esse papel educacional de disseminar esse conhecimento, de mostrar o que existe aí no mercado, mostrar que existem opções, deixando claro para a audiência que não é merchan, ninguém tá pago para vir aqui falar, mas é porque a temática é interessante para todo advogado que vocês conheçam. Então, Gabi, Jennifer, não sei quem de vocês quer começar, mas fala um pouquinho para a gente o que é que vocês inventaram aí para ajudar a vida dos advogados que querem usar mais e melhor provas digitais. Perfeito. Tiago, o que a gente fez foi criar uma ferramenta, né, Jenny? Nós criamos uma forma de você capturar o que está na internet e garantir para o juiz, olha, ao contrário de um print que você recebe, não tem a garantia de que aquilo não foi manipulado, a gente consegue garantir a origem, garantir que não é manipulado durante a captura. E depois, o resultado dessa captura, nós utilizamos o blockchain para garantir a imutabilidade desse conteúdo, certo? Então, o que nós fazemos da Certify é justamente uma ferramenta que alia um método de captura com a certificação em blockchain para formar uma prova válida, uma prova que tenha mais confiança e mais segurança para o juiz. Jenny, quer complementar de alguma forma? Em termos práticos, se eu preciso comprovar a existência de uma informação existente no meio digital, eu consigo utilizar a Data Certify, independentemente do momento em que a situação aconteceu, independentemente de qualquer coisa. Eu tenho uma informação que existe no meio digital, eu utilizo ou o desktop, que é um programa instalado no computador do usuário, ou então um aplicativo que eu instalo no meu celular, coleto essa informação, congelo ela por meio da blockchain, e aí eu registro certinho, eu consigo apresentar no meu processo, consigo disponibilizar essa informação de uma maneira segura, de uma maneira confiável e principalmente de uma maneira muito acessível. Acessível por quê? Porque qualquer pessoa consegue fazer essa coleta por meio ali do seu celular ou por meio do computador e principalmente acessível pelo valor, que quando comparado à ata notarial é infinitamente menor. E a segurança ela é equiparada à ata notarial. E quem está falando isso não é a Jennifer, são os próprios tribunais, que desde 2018 nós temos decisões que já equiparam a tecnologia blockchain à segurança da ata notarial. Porque uma das características da blockchain, que é uma tecnologia, é justamente essa imutabilidade. Isso significa que todo o conteúdo que eu transaciono na blockchain, eu não consigo apagar. Inclusive, a gente enfrenta muitos desafios porque às vezes os clientes fazem algum registro equivocado e correm pra gente, precisa apagar, precisa alterar. E aí a gente fala, não tem como, justamente porque a blockchain não permite essa alteração para a segurança de vocês, inclusive. Legal, quase entendi. Mais ou menos eu entendi. Eu não sou assim brilhante. E vocês são da área de tecnologia, né? Então, talvez tenha alguém na audiência que entendeu mais ou menos, mas vamos fazer um exercício aqui de explicar para essa criança aqui de uma maneira prática. Vou tentar pegar um exemplo e vocês me falam se está próximo ou não do meu entendimento. Digamos, num caso hipotético, que eu tenho um problema familiar com a minha ex-esposa, se ela existisse, e eu vi lá um story no Instagram dela que pode ser utilizado como um elemento para o processo que eu estou ou estarei movendo contra ela.
ou qualquer outro cenário, mas estou usando aqui o Instagram como ferramenta, né? Pelo que você falou, eu entendi que a gente tem aqui um software que eu vou conseguir acessar essa publicação lá no Instagram, sei lá se ele vai estar lendo, registrando, filmando, sei lá que dados ele pega para dizer que aquilo foi visto naquele dia, naquela hora, e naquele dispositivo, e sei lá, naquela localização, e salva isso de uma forma que o juiz consiga ver depois. É mais ou menos isso? É exatamente isso. É exatamente isso, Thiago. E assim, a sensação que o usuário tem é que ele está fazendo uma gravação da tela. Inclusive aparece ali no cantinho que está sendo gravado a tela. Mas qual que é a diferença de uma gravação comum, a gravação que eu faço pelo meu celular, pelo gravador, e a gravação, a captura, a coleta realizada por meio da Data Certify? Falei anteriormente da blockchain, que é a tecnologia que o judiciário já vem validando desde 2018. Só que a blockchain por si só, ela não garante alguns elementos. Por isso que a Data Certify, além de utilizar essa tecnologia, também desenvolveu um método que impossibilita aquela manipulação. Gabriel comentou ali no começo que há algumas maneiras de você manipular, de você apertar o F12 aqui e manipular toda a tela. Com a Data Certify, você não consegue fazer essa manipulação. Então, por isso que essa gravação, que a sensação é essa que o usuário tem, ela é considerada segura, porque eu não consigo manipular essa informação enquanto eu estou gravando. Então, é mais ou menos assim que funciona a ferramenta. Posso dar outro exemplo ainda? Beleza. A questão do WhatsApp, eu acho que não tem como a gente fugir, né? Porque hoje nós utilizamos o WhatsApp absolutamente para tudo, para fazer contrato, para brigar com o marido, com a mulher, com o filho, enfim, tudo nós utilizamos o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele acaba enfrentando alguns obstáculos por conta do tempo. Então, algumas ferramentas recentes no mercado, inclusive, conseguem acessar conversas nos últimos 12 meses, nos últimos meses. A Data Certify desenvolveu um aplicativo, então nós conseguimos fazer essa coleta por meio do celular e eu consigo acessar conversas anteriores ao período de um ano. Então, conversas lá de 2020, se estiverem disponíveis no meu dispositivo, eu consigo acessá-las e preservá-las. Então, digamos que eu preciso comprovar uma situação ali que aconteceu entre eu e o Gabriel por meio do WhatsApp. Eu vou baixar o aplicativo no meu celular, vou clicar, vou fazer a minha conta, vou adquirir o meu crédito e vou clicar na partezinha de novo registro, WhatsApp, e aí eu vou gravando essa tela. Se tiver áudio, eu vou reproduzir os áudios, eu vou fazendo essa gravação. Depois eu volto para o aplicativo, finalizo a minha gravação, e quando nós finalizamos a gravação, isso também acho que é bem legal de pontuar, nós disponibilizamos um vídeo dessa gravação, então por isso que o áudio ele consegue ser reproduzido, nós transcrevemos também esse áudio, nós disponibilizamos um link público, que é uma possibilidade de qualquer pessoa que tiver acesso a esse link público acessar o conteúdo, e por fim, um relatório em PDF com as informações necessárias para que o juiz entenda aquilo que é verdade, que aconteceu, em qual momento, qual foi o dispositivo utilizado. Quando você pergunta, Thiago, sobre o entendimento dos tribunais, eu acho que também é legal destacar que nós não temos uma legislação específica em relação às provas digitais. E acho que isso acaba dificultando ainda mais, porque advogado, juiz, está acostumado, nós estamos acostumados a seguir um código, a seguir uma legislação. E quando você não tem isso, você acaba ficando perdido. Então, hoje, assim, eu percebo que a maior fonte que nós temos para administrar provas digitais é justamente a jurisprudência. E o que a jurisprudência vem entendendo para se basear? Normas técnicas. Nós temos algumas normas técnicas, inclusive internacionais, destaco aqui a ISO 27037, que é um conjunto de regras para você entender como administrar, como armazenar, como gerenciar essas provas digitais, esses conteúdos digitais. Então, a Data Certify, ela olha para essa norma técnica, olha para a jurisprudência e vai preenchendo requisito por requisito para no final entregar um relatório robusto, um relatório técnico que supra todas essas lacunas apontadas pela jurisprudência e por essa norma técnica que eu mencionei. Legal, bem embasado então para você aí, advogado, advogada que se preocupa com isso.
chegamos ao conhecimento de uma opção para produzir provas com validade jurídica e com segurança para você ter menos problema aí com a outra parte tentando invalidar suas provas, né? Bom, então aqui com a gente o Gabriel e a Jennifer falando conosco sobre provas digitais. E este papo é super legal. Aqui na descrição do nosso vídeo você pode enviar uma perguntinha, pode enviar um comentário em áudio pra gente. Então clica aí nesse link que você vai poder mandar um áudio aqui pra mim, a gente vai ouvir seu áudio, eventualmente ele pode aparecer aqui nos próximos episódios do Juriscast, tá bom? Eu sou o Thiago Facchini, me siga lá nas redes sociais, mas já que estou aqui pedindo favores, o favor mais importante que você pode fazer neste momento é encaminhar esse episódio para algum colega que também utiliza ou precisa se utilizar da produção aí de provas na sua rotina. Encaminhe esse episódio para ele, para que a gente ajude mais pessoas. A gente traz os especialistas aqui para falarem com a gente no Juriscast e ao compartilharem seu conhecimento, a gente multiplica esse conhecimento para muito mais gente e assim a gente faz um ecossistema jurídico muito mais eficiente e muito mais próspero para todos nós que fazemos parte dele em algum nível, tá bom? É isso aí, vamos lá. Gente, Gabriel, Jennifer, a gente está vivendo num mundo que está cada vez mais digital e, por consequência, é um mundo com cada vez mais dados. A gente lida com muito volume de dados. A gente aqui, né, recentemente a gente gravou um episódio aqui sobre jurimetria, dá para fazer um monte de coisas, pegar muitos indicadores, fazer previsão de possíveis resultados, dá para usar os dados para a gente se preparar para o que tende a acontecer, dá para a gente usar esses dados para a gente entender os nossos próprios comportamentos na nossa base de processo e tudo mais. Vocês acham que neste momento onde a tecnologia tem nos oferecido tantos dados, vocês entendem que a jurimetria ou uma análise específica de um conjunto de processos já tem a possibilidade de usar isso para associar com o que a gente está falando aqui, provas digitais? Dá para a gente já olhar o impacto de provas digitais bem produzidas, provas digitais que vocês eventualmente produziram, se isso tem impacto real no resultado final dos processos, eles acabam terminando mais rápido, eles acabam sendo menos impugnados, eles acabam gerando economia financeira. Vocês já conseguiram trazer algum dado que demonstre de maneira clara que faz sentido investir em produzir provas melhores? Eu acho que, primeiro de tudo, é legal mencionarmos o que é jurimetria, né? Talvez quem está nos escutando não tem muito conhecimento sobre o que é, mas, basicamente, a jurimetria é uma metodologia que utiliza de estatística para entender um padrão de atividades. Então, nós estamos falando de provas digitais, eu vou utilizar estatísticas para entender, por exemplo, de que maneira um tribunal vem invalidando ou vem validando provas digitais. Na verdade, hoje nós fazemos isso na Data Certify diariamente, mas nós não utilizamos a jurimetria. Nós fazemos uma pesquisa manual. Mas com certeza, se eu utilizar a jurimetria para isso, eu consigo entregar resultados muito mais rápidos e chegar a resultados muito mais rápidos e de uma maneira muito mais efetiva, né? Então, se eu atuo no Tribunal de Santa Catarina exclusivamente, eu posso utilizar a jurimetria para entender quais são os elementos, quais são os requisitos de admissibilidade que o Tribunal Catarinense vem entendendo como necessários. Porque tem isso também, cada tribunal acaba adotando alguns requisitos de admissibilidade em relação às provas digitais, justamente pela ausência de uma legislação. Então, se eu tenho uma ferramenta de jurimetria e eu consigo prever e entender melhor como esse tribunal vem atuando, eu consigo com certeza apresentar uma inicial mais robusta ou então uma contestação, uma impugnação, a depender do lado que eu estou atuando. Eu entendo de grande valia, sim. Eu também acho. Acho que a jurimetria ajuda sempre como um norte, né, um ponto para que eu possa entender e saber para onde eu estou caminhando. Então, nesse sentido, tendo uma questão de prova digital ou tendo uma série de demandas que vão depender disso em algum tribunal ou algum outro local, eu consigo estruturar e de certa forma, até me antecipar nos possíveis riscos que eu estou tomando, e aí a antecipação de risco pressupõe que eu esteja tentando mitigá-los, né? Então, sim, eu acho que a jurimetria é uma ferramenta bastante interessante para trabalhar não só com a prova digital, mas qualquer ponto do processo, né? Legal.
A gente já está indo para o final da nossa conversa aqui. Antes da gente finalizar, vocês que estão lidando com isso todos os dias, com advogados, empresas, né, utilizando a ferramenta de vocês para produzirem provas digitais, eu gostaria que vocês dessem aí uma dica de ouro, aquela dica pro escritório de advocacia que presta um serviço e tem um cenário, tem uma realidade, e uma dica pro talvez responsável ali pelo departamento jurídico de uma empresa e tudo mais. O que eles precisam olhar, reparar ou prestar atenção com relação ao que vocês estão falando aqui pra gente? Provas digitais. O que precisa o advogado de um escritório e o advogado de uma empresa prestarem atenção, botarem a mãozinha lá para que isso lhes ajude ainda mais daqui pra frente? Eu acho que o cuidado com a prova no começo, bem no começo do processo, vai evitar muito problema no futuro. Como a gente disse aqui, a prova ela é um pilar do processo. E aí, se eu não tenho uma prova boa, uma estrutura boa na base, tudo aquilo que eu vou construindo, não adianta eu ter a melhor argumentação jurídica, Thiago, se eu não tenho uma boa prova. O contrário também, ter uma boa prova, sem uma boa argumentação, não dá a sustentação necessária para o processo. Mas cuidar da prova, então, nesse contexto, é extremamente importante para que eu possa, junto com uma boa argumentação jurídica, ter um resultado eficiente no meu processo. E a minha dica saiba impugnar provas digitais. O Gabriel falou do cuidado, que eu acredito que vai muito ao encontro do primeiro ponto que eu pensei. Não junte prints, não apresente apenas prints. E do outro lado, saiba impugnar provas digitais. Saiba questionar a validade quando você encontrar esses prints. E aí, claro, busque ferramentas que te auxiliem nisso, busque cursos, materiais, conhecimento que te auxilie nisso, porque para eu não apresentar um print, eu preciso utilizar uma ferramenta, e a Data Certify é uma opção para isso. Para eu saber impugnar, eu preciso entender esse ambiente digital, esse ambiente de provas digitais. E aí tem um curso nosso, gratuito, disponível na plataforma da Projuris Educação. Então, esses dois pontos, eu acredito que eles se amarram, eles se entrelaçam e te ajudam, te auxiliam nessa atuação mais segura na prática jurídica. Exatamente. O que eu achei interessante é que a gente trouxe 2 dicas, uma para cada lado no processo, né? Uma para quem tá ajuizando a ação, outra para quem tá contestando, então... Não temos lado. Que bom. A nossa audiência aqui é composta por advogados, estudantes de direito, e o advogado cada vez está num lado, pode, né? Prioritariamente estão em um mesmo lado, mas sim, tem gente aqui nos ouvindo em todas as áreas de atuação, e isso aqui faz sentido para todos que estão nos ouvindo, e o propósito do Juriscast é ajudar. Então, foi muito bem colocadas as sugestões de vocês. Acho que tem aqui bastante insumo para que você que está aí nos ouvindo saia deste episódio e dedique um pouquinho mais de tempo para, no mínimo, estudar o que a gente falou aqui, e se fizer sentido, começar a aplicar em algum nível aí na sua rotina para testar como é que as coisas funcionam, buscando economia de tempo, buscando economia financeira e, acima de tudo, medindo se os seus processos estão tendo menos percalços aí ao longo da utilização de uma prova digital ainda mais bem embasada. E de brinde, você ainda levou aí a dica da Jennifer e do Gabriel, porque tem um curso, sim, gratuito lá no Projuris Educação. Então digita aí no Google Projuris Educação, faz um cadastro grátis e acessa esse curso lá, que está disponível gratuitamente para que você entenda um pouco mais do que a gente falou aqui, né? Aqui o nosso tempo é limitado, mas lá o curso é bem específico para que você saia com ainda mais conhecimento de tudo que a gente falou aqui nesse episódio de hoje. Bom, para a gente finalizar então, Gabi, Jennifer, eu gosto de finalizar os nossos episódios aqui, convidando vocês a deixarem aí alguma forma de contato, um incentivo para que as pessoas continuem essa conversa fora daqui. Eu sempre falo que as conversas iniciam aqui no Juriscast, a gente traz um tema legal para ajudar a nossa audiência a pensar sobre ele, se ver como parte do problema ou da solução, mas isso tem que sair daqui para gerar algum tipo de ação que, por consequência, pode gerar algum resultado. Então, o que vocês recomendam aí se o pessoal quiser conversar com vocês, quiser conhecê-los, trocar uma ideia, tirar dúvidas? Como é que é o melhor jeito de encontrar o Gabriel e a Jennifer? Exatamente, Thiago. Até porque, por questão de tempo mesmo, a gente não pode nem se aprofundar muito, né? A gente falou de prova digital no geral, mas a gente pode falar de prova digital dentro do processo penal, do processo civil, do processo de trabalho,
como trabalhar cada uma delas nesse sentido. Então, a gente está aqui disponível para o pessoal que está ouvindo a gente, quem está nos vendo também. Venham, conversem com a gente. A gente é muito disposto a sempre tentar ajudar e compartilhar conhecimento. Para mim, é muito fácil de entrar em contato comigo no Instagram. O meu é @gspessotti, como está aparecendo aqui no canto da tela. Tem o da Data Certify também, que é o data.certify no Instagram. E os contatos da Jennifer também. Isso, e no Instagram vocês me encontram por Jennifer Carina, bem tranquilo. No LinkedIn, a mesma coisa. E estamos disponíveis para conversar, para tomar um café, caso vocês sejam aqui do litoral catarinense. Adoramos o café, então sempre que possível estamos tomando um. E é isso, pessoal. Não deve ter jeito melhor de fazer provas digitais do que tomando um cafezinho, né? Que tranquilidade, não precisa sair para ir no cartório resolver pepino, pegar esse sol de 37 graus que tá fazendo aqui hoje. Conveniente, no mínimo, tá? Bom, Jennifer, muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando seu conhecimento, disponibilizando seu tempo aqui pra gente. Foi uma alegria ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar, a gente gosta muito de conversar sobre isso, então realmente o tempo passou voando, esperamos assim que esse conteúdo, essas informações realmente sejam úteis para auxiliar no cotidiano de vocês. Obrigado. Gabriel, da mesma forma, foi uma alegria ter você aqui com a gente, muito obrigado, viu? Thiago, foi um prazer imenso, como a Jennifer falou, o tempo passou voando, e para quem está ouvindo, quem está vendo a gente gosta sempre de terminar a nossa fala dizendo que a gente espera trazer, não falar só da Data Certify, mas trazer um pouquinho de conhecimento. Então, se com esse podcast você teve alguma fagulha de conhecimento, de algum ponto que vai ajudar você na sua trajetória, a gente já cumpriu com a nossa função, com o nosso objetivo aqui, e ficamos muito felizes por isso. Thiago, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Imagina, eu que agradeço em meu nome, em nome de toda a audiência. Cada episódio aqui é uma aula e o objetivo é realmente esse, que a gente consiga compartilhar algum tipo de conhecimento aqui que ajude os advogados a serem mais prósperos e eficientes aí nas suas rotinas, cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, mas estamos dando insumos para que ajudemos o máximo de pessoas possível em cada novo episódio do Juriscast. Então, obrigado a vocês dois que fizeram esse episódio acontecer. Vocês trouxeram o conteúdo, vocês trouxeram a novidade. Muito obrigado. Mas também muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha, né, nos episódios do Juriscast. Muito obrigado a você que compartilha os nossos episódios. Muito obrigado a você que comenta nos episódios, falando o que está gostando, o que gostaria de ouvir aqui, quem que você gostaria de ser, de que fosse entrevistado aqui conosco, por a gente aqui. Muito obrigado a você que nos ajuda, que nos acompanha. E, logicamente, muito obrigado a você que nos acompanha até o final deste episódio. Mais um podcast, o Juriscast, o seu podcast jurídico. Toda quinta-feira tem um novo episódio. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira que vem. Um abraço, até lá e tchau. Tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.